Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: voz interior, trabalho na madrugada, ajuda superior, mente e alma, mundos distantes e forças universais na saúde. E como distinguir a nossa voz interior daquilo que são os nossos pensamentos ou a voz interna do nosso ego? Não tem como confundir, porque quando a voz é do eu interior, é algo que a gente nunca escutou, a gente não sabia. Nunca um eu interno diz a gente uma coisa sabida. O que o eu interno diz é totalmente novo para nós. Não só totalmente novo, mas perfeito para a gente ouvir naquele momento. O que vem de dentro, o que vem do eu interno, é na exata medida que nós necessitamos. Não tem nada mais e nada menos. É perfeito. É um dos símbolos da perfeição. É quando você tem esta mensagem interna. De forma que não tem como confundir com o pensamento que a gente está tendo e que emerge. Não tem como confundir isto. Pensamento nosso é uma coisa requentada. São todas coisas conhecidas, embaralhadas e sintetizadas. Então, isso é o nosso pensamento. Não tem como confundir com a voz do eu interno. E uma pessoa diz que gostaria de voltar a ter um sono tranquilo sem ter insônia na madrugada. Bem, sono tranquilo é uma coisa e não ter sono na madrugada é outra coisa, né? Nós podemos, por exemplo, não ter mais sono depois das 2:30 da manhã, por exemplo, porque já começou o dia. E aquele é um momento melhor para a gente estudar. É um momento melhor para a gente estar em silêncio, é um momento melhor para a gente estar recolhido, porque nós já nos desligamos, já repousamos dos movimentos e dos ritmos do dia. Então, se alguém não consegue dormir depois de 2:30, isto pode estar querendo dizer a ele que é a melhor hora para você estar diante de si, para você estudar, para você resolver as suas coisas. É um bom momento para isso. É o momento em que as ideias internas podem vir com mais nitidez. E que mesmo as ideias nossas que possam surgir, nós estamos mais em condições de observá-las, para ver o que são. Porque estamos vindo de algumas horas de sono. Então o cérebro está repousado e aquele momento é o momento em que, em geral, a gente tem mais lucidez. Por isso que das 2:30 da manhã em diante é muito bom para estudo, para reflexão, enfim, para os trabalhos espirituais que a gente faz. E também porque todos os outros normalmente estão dormindo. E se os outros estão dormindo, há mais sossego, não é? Num certo nível. Então é o melhor horário mesmo para a gente fazer certos trabalhos. E uma pessoa estava dormindo e às 2 horas da madrugada, então à noite, ela percebeu uma presença que lhe entregava na sua mão direita um papel. E ela abriu os olhos um pouco sobressaltada e surpreendida por aquela presença. Em seguida acendeu a luz, abriu as cortinas e não sentiu mais nada. Se essa presença tivesse dado a você uma instrução direta, talvez você fosse ficar muito aflita, porque só dele ter te passado um papel, você já fez tudo isto, não é? Imagina se ele tivesse falado com você claramente, né? E se ele te entregou um papelzinho e colocou na sua mão direita, é sinal que
Ele lidou com você internamente, que você foi avisada de que recebeu o recado. Você não sabia o que estava no papel, mas simbolicamente ele disse que você recebeu o recado, internamente falando. Há muitas pessoas que não compreendem por que não são ajudadas conscientemente, porque todos nós somos muito ajudados, né? Se não fôssemos ajudados, não estaríamos nem vivos a essa altura. Neste mundo, não estaríamos nem vivos. Mas somos muito ajudados. E por que a gente fica insatisfeito por não ter consciência de como é ajudado? Por essas coisas. Porque nós nos assustamos um pouco com essas coisas, né? Nos assustamos. Então a gente fica sabendo que é ajudado assim de um modo geral, e de um modo geral a ajuda vem do eu superior, vem do eu interno, vem da mônada, vem de Deus. A gente é ajudado de um modo geral. Mas no saber detalhes, a gente se confunde um pouco. Imagine se nós soubéssemos, por exemplo, que algum membro da hierarquia está nos ajudando. Que complicação a gente faria. Se nós soubéssemos que tem algum ser coligado conosco, que tem algum débito conosco, então que está nos ajudando para regularizar isto tudo. Imagine que novela nós criaríamos com uma coisa destas. De forma que nós somos ajudados e isto basta. Mesmo porque, se nós soubéssemos, por exemplo, por quem estamos sendo ajudados, nós não daríamos mais paz para esta criatura. E já que a gente está conversando dessas coisas, não? Esses seres que nos ajudam, eles nos ajudam porque ajudam, não é por nós, nem por nenhum motivo que nós ajudamos alguém. Eles ajudam porque faz parte do todo ajudar. Faz parte do todo colaborar. Então não há nenhuma complicação. E se você começa a individualizar esta ajuda, é como uma perseguição nos planos internos. Aquele ser já começa a ter que empregar tempo, energia, consciência em qualquer solicitação. De forma que é melhor não saber nada e só saber que é ajudado e ter gratidão ao único. A gratidão vai toda para Deus. Porque nenhum ser que nos ajuda realmente espera gratidão. Não só não espera gratidão, como não faz aquilo para ter gratidão. É aqui na Terra que quando a gente ajuda alguém, quer que aquele seja grato. Um ser superior nem pensa nisso. Um ser superior ajuda e pronto. Se você é grato, ele nem está prestando atenção nisto. Se você é grato, isto é bom para você, não para ele. E se você é ingrato, é mal para você, não para ele. De forma que um ser evoluído não espera gratidão alguma, não espera compreensão, não espera gratidão, não espera amizade, não espera colaboração, não espera nada disto. Este é um outro ponto de vista. De forma que podemos estar todos tranquilos e agradecer diretamente a Deus, que é mais simples. E uma pessoa diz que no livro És Viajante Cósmico está escrito que a mente humana é um labirinto de imagens e de fantasias que pode elevar ou degradar a alma. E ele diz, mas se a alma é um núcleo tão potente, como está explicado em tantos CDs, como é que a nossa mente pode degradar a alma? Muitas almas ainda estão no nosso plano mental, no nosso nível mental. No mental superior, no mental abstrato, não nesse mental pensante, no mental superior. Muitas almas estão lá fazendo a transição para o plano intuitivo. Mas há muitas almas ainda no plano mental superior. De forma que as almas estão no ambiente mental superior. De forma se a mente não está ordenada, se a mente não está pura, se a mente não está tranquila, isto não forma um bom ambiente para a alma. E enquanto a alma está no mental, ela pode estar ajudada ou não pela qualidade da nossa mente.
Agora, a alma evoluindo, ela vai subindo e vai passando para o nível intuitivo. Mas nem todas as almas estão já estabilizadas no nível intuitivo. E a pessoa está perguntando, quando nós falamos de mundos distantes, nas partilhas anteriores, nós estávamos nos referindo a planetas ou a estrelas? Em alguns momentos, sim. Mas o termo mundos distantes, na realidade, são níveis dentro de nós. Então, mundos distantes é o nosso mundo interior. O nosso mundo nas suas diferentes nuances, os vários mundos também que nós temos dentro de nós. E quando nós falamos de mundo distante, mas estamos nos referindo dentro de nós, nós estamos nos referindo àquela parte nossa que realmente pode colaborar com o planeta. É nos nossos mundos distantes, isto é no nosso mundo não consciente, distante da consciência, é ali que nós somos realmente considerados a redenção do planeta. Nos nossos mundos superficiais, nas nossas camadas superficiais, nós estamos um pouco longe de colaborar para a redenção do planeta. Mas nos mundos distantes, nesses nossos níveis mais profundos, ali nós somos a redenção do planeta. É ali que o planeta se redime em nós. E é ali também, no nosso mundo distante, é que nós nos reconhecemos como uma luz. E segundo esse livro, uma luz ligada à hierarquia espiritual. Então tem um nível nosso, no nosso mundo distante, onde nós nos sentimos ligados à hierarquia espiritual, como luz. De forma que esta busca dos mundos distantes é muito importante na nossa vida. E é através desses níveis nossos, é através desse nosso mundo distante, é que nós começamos a transcender não só as fronteiras da nossa consciência pessoal, como também da consciência do planeta onde estamos. Então nós não transcendemos a nossa consciência pessoal, a gente não transcende os pontos em que a gente está na vida no nosso nível superficial. Não é na nossa personalidade que nós vamos transcender as nossas fronteiras pessoais, que nós vamos nos alargar e nos ampliar. Não. Nós vamos conhecer esta ampliação nos nossos mundos distantes, no nosso centro. E ali, nesse mundo distante, nós já começamos a contatar os mundos distantes, materialmente falando, ou de uma outra forma. As outras auras planetárias e assim por diante. E o livro diz ainda, não? Que a nossa escola interna é justamente nós irmos além dos limites nossos e deste planeta. E quando começamos a ir além dos nossos limites, quando começamos a ficar bem tranquilos no nosso mundo distante, e quando começamos a transcender os limites do planeta, esse trabalho não acaba. A escola continua e nós vamos transcendendo o sistema solar e vamos conhecendo os mundos distantes realmente, fora de nós. E isso tudo é o que a gente chama de ser viajante cósmico. Então, viajante cósmico, segundo o que estávamos estudando, não é você tomar uma nave e ir para algum lugar. Mas ser viajante cósmico é você estar transitando por esses mundos dentro de você, a partir do seu interior. E depois, então, conhecendo outros mundos internos. E se nós começamos a viajar por esses mundos, nos damos conta que vamos encontrar nesses mundos aquilo que se chama de não saber.
Porque a gente pensa, não é, que quando vai para os mundos distantes, que a gente fica sabendo de muitas coisas. Quando a gente vai para os mundos distantes, a gente aprende a saber nada. Porque este que é o ponto. Não é ficar sabendo de coisas, é você realmente não saber nada. Porque quando você não souber nada, aí você está pronto para receber aquilo que tem que ser realmente impresso em você. Então, quando nós vamos aderindo aos mundos distantes, quando vamos procurando os mundos distantes, nós vamos entrando num estado de consciência que transcende tudo isto que nós sabemos. E a uma certa altura, a gente constata que nada sabe. E este que é o ponto exato de estar pronto para ser viajante cósmico. Quer dizer, você nada sabe. Chegar a esta vivência, a esta conclusão. Aí você está pronto para viajar. Aí então você pode chegar a um estado em que você aparentemente não está fazendo coisa alguma, não? Que começa essa experiência da contemplação. Então, no fundo, é um livro contemplativo. Se nós soubermos usá-lo, se nós tivermos este livro como um instrumento de estarmos em silêncio, de estarmos quietos no nosso mundo distante. E esses mundos, ou esses planos, esses níveis, vão se revelando a nós, vão se mostrando e vão nos dando a experiência deles. Nós vamos entrando nesses mundos, vamos transcendendo a nossa consciência humana, depois vamos transcendendo, como vimos, não? A consciência do planeta. E para isso nós precisamos de ter muito bem estabelecidas em nós duas qualidades. A qualidade da ousadia e a qualidade da prudência. Porque ousadia sem prudência não serve para nada. E prudência sem ousadia é muito incompleta. De forma que essas duas palavras, ousadia e prudência, elas são 50% do que deveriam ser. E não existe uma palavra, pelo menos fora do sânscrito, que seja ousadia e prudência junto. Então nós temos que ter duas palavras e temos que estar com o pé em duas canoas. Ousadia e prudência. Quem sabe se nos nossos mundos distantes vamos encontrar a síntese da ousadia com a prudência, que eu não sei como é que se diz, ninguém sabe. Não existe essa palavra. Então, ousadia e prudência são duas metades de uma coisa que nós aprendemos a ser nos nossos mundos distantes. E aqui uma pessoa perguntou para a mãe e nos mandaram esta pergunta. Do que dependem as nossas reservas físicas? Do que depende isto? Do que dependem as nossas reservas de energia? Porque nós vivemos às voltas, né, com ter energia. E vivemos às voltas com dar energia para o nosso corpo físico, etc. E de que depende essas reservas? Perguntaram. E ela respondeu que para você ter reservas físicas realmente, você tem que ter capacidade de receber a força universal. Então as suas reservas físicas não vêm de nenhuma atividade física tua. Vem aparentemente, mas isso não é reserva, isso é uma coisa que acaba logo. Então, reserva física não vem de nada que você faça no plano físico. Veja como a gente vive iludido e enganado, né? Que vive errado. Então, você acha que vai ter muitas reservas físicas, por exemplo, porque come, porque tem uma boa alimentação. Isso tudo é real, é verdadeiro. Mas nada disso realmente dá reservas físicas duradouras. Isso tudo só te dá reservas físicas por um tempo muito curto. Você precisa comer de novo para poder continuar tendo. Mas quando você começa a contatar as forças universais que estão no universo, é aí que você começa a ter
um alimento físico no corpo físico e que dura, e que a gente pode chamar de reserva. Porque ela diz que as forças do alimento, ou essas forças da terra, vêm todas de baixo, vêm todas de um nível mais concreto daqueles níveis que nós estamos. E por isso nós precisamos, para ter reservas que não se gastem, termos a força universal. Quando a gente começa a sintonizar com essas forças universais, quando começamos a sintonizar com os nossos mundos internos, com a nossa vida interior, então nós vamos sentindo um equilíbrio. Vamos começando a sentir um equilíbrio. Não é pelo que comemos e nem pelo exercício que fazemos. Isto é uma parte da coisa, mas isto não é a base da coisa. A base da coisa é a força universal, com a qual você se conecta com a sua consciência, não? E que isto começa a surgir em você como um equilíbrio. E quando você começa, então, a sentir este equilíbrio, que não vem de nada deste mundo e você sabe perfeitamente que você está sendo equilibrado por outra coisa. Aí é esta força te equilibrando. E aí você precisa estar muito atento para não desperdiçar esta força. E para você, quando começa a se sentir equilibrado por um equilíbrio que não foi você que fez, com as suas ações positivas, mas que aquele é um equilíbrio que está instalado em você, que está atuando em você e que vem de um outro plano, de um outro nível, aí você precisa cuidar de não desperdiçar esta força. E ela usa o termo você não gastar mais do que tem. Então você precisa estar atento às forças que você tem, que estão te mantendo em equilíbrio, e procurar não desgastar estas forças. Isto é, não jogar estas forças fora. E que é muito necessário nós aprendermos a manter uma proporção correta entre o que você recebe do alto e o que você gasta. Então, se você percebe que há um maior gasto do que o que você está recebendo, você tem que ajustar isto. Você tem que ajustar e aguardar que o alto te mande uma força extra. Então você tem que ter uma relação com o alto. Em vez de nós termos uma relação com a receita da cozinha o dia inteiro, nós fazemos aquilo em alguns minutos, alguns momentos, mas a relação é com o alto. Então, mesmo que você esteja fazendo algo aqui para manter as suas forças físicas, para manter o seu físico em ordem, aquilo é uma parcela do seu trabalho no plano físico. Mas o principal é você se manter conectado com o alto. É você estar buscando esses níveis além de toda essa sua consciência. E ela diz que muitas pessoas conseguem equilibrar esta força física, conseguem equilibrar isto dormindo um pouco. Não precisa dormir muito. Então, se você chega no momento em que sente que está precisando equilibrar este estado de forças em você, é um tempo muito bem empregado se você se retira um pouco e vai dormir um pouco. Porque, pondo-se em relaxamento por alguns instantes, começa a acontecer um movimento favorável. E algumas pessoas, ela diz, não sabem como receber forças do alto. Elas vivem das energias concentradas no corpo. Porque o corpo tem realmente energias, as células têm energias, e nós precisamos ficar muito atentos para não ficarmos pensando só nisso, que isto é uma realidade. Mas a gente pensa nisto de passagem. Mas a maior parte do trabalho é a coligação com o alto. É a coligação com isso que você não vê e que não sabe o que pode vir de lá. E que muitas pessoas se enfermam, muitas pessoas ficam doentes
porque ficam trabalhando e contando e produzindo só as forças físicas, sem estarem buscando essas outras forças. E o resultado é que o corpo físico adoece, porque o corpo físico não pode viver só das forças que ele gera. O corpo físico não pode viver só das forças materiais, daquilo que vem da Terra, daquilo que vem do plano físico. O corpo físico, para estar em saúde, precisa de tudo isso que você dá para ele aqui da Terra, mas ele precisa da força do alto. Então, se ele não tem as forças do alto alimentando as células, ele adoece. Então, está explicado. Porque você pode, aparentemente, não dar motivo algum e ficar doente. É uma humanidade doente esta. Porque mais cedo ou mais tarde, alguma doença aparece. E não existe ninguém totalmente são. E não pode existir porque o plano físico não vive só de força física. E se você não tem esta conexão com o alto, se você não vai bem conscientemente contar com essas forças do alto, falta no corpo físico um tipo de alimento que não permite que sem ele continue sadio. Aqueles que aprenderam a canalizar essas forças do alto para o seu corpo físico, então podem até não ter um corpo físico totalmente sadio, porque não sei se há um corpo físico totalmente sadio durante toda a encarnação. Mas, mesmo que ele não consiga se manter permanentemente sadio, ele se está coligado e recebendo forças do alto regularmente, forças universais, ele pode durar como corpo vivo mais do que a média humana. Então, se existe uma média humana de vida física, e se um corpo começa a ultrapassar aquele limite, que é um limite geral, é porque ele está assimilando forças que não são físicas, senão ele não podia permanecer mais do que aquilo que é a possibilidade média e normal do físico. E ela diz que não só um rápido sono é muito importante para equilibrar tudo isto, como, às vezes, é muito importante nós usarmos 2 ou 3 minutos com a intenção de recuperarmos as nossas energias. Recuperar as nossas energias não quer dizer que naqueles 2 ou 3 minutos que você vai fazer algum exercício. É ao contrário. Você vai recuperar suas energias, por exemplo, dedicando 2 minutos a um silêncio, dedicando 2 minutos a um contato, dedicando 2 ou 3 minutos a uma relação com essa vida universal, com esta vida do cosmos. Para 2 minutos e fica em contato com isto, fica em relação com isto. Ela diz que isto é de um valor imenso para o corpo. Poucas pessoas fazem isto, não? As pessoas param um pouquinho para descansar, para repousar, para relaxar, mas não param para fazer esta coligação, que por um instante que aquilo é muito importante para o corpo. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo o acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas.